Bom dia, meu nome é Thiago Fernandes, sou farmacêutico industrial pela FRJ, tenho mestrado em Química, doutorado em Química e tenho atuado na área de controle de qualidade de medicamentos por mais ou menos uns 8 anos, atuando principalmente agora no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Então vim trazer aqui para vocês alguns conteúdos da prova do ESSEX, lembrando aqui que o MCA concurso está focando na prova do ESSEX na área de farmácia. E aqui o conteúdo de controle de qualidade de medicamentos, mas essa aula mais focada nas análises farmacêuticas, nos aspectos da parte instrumental. Tudo bem? Se tem alguma dúvida, só parar para questionar. Bom, essa primeira aula a gente vai falar da espectroscopia no ultravioleta e no visível, mas é chato a gente começar com essa parte de química quântica aqui, mas eu vou tentar esclarecer de uma forma bem simples, trazendo as questões da faculdade aqui. Radiação eletromagnética, o que é isso? Radiação eletromagnética nada mais é que a forma de energia transmitida pelo espaço, tá? É a energia transmitida pelo Sol, energia transmitida por diversos instrumentos que, quando próximos das nossas amostras, eles dão informações das nossas amostras, do nosso fármaco, do nosso medicamento, que aí facilita o quê? A gente entender aquele derivado, aquele composto, para que a gente possa produzir o quê? Um medicamento com qualidade, com uma procedência adequada. Então, essa radiação, a gente consegue observar ela a partir de um espectro. O que é um espectro? É um fantasma? Não, um espectro é aquilo que o analito ele vai produzir, vai responder assim que uma radiação eletromagnética é inserida nele, digamos, de uma forma contestada, de uma forma, melhor dizendo, de uma forma inferida naquele analito, naquela cubeta. Ela vai produzir uma resposta, o analito vai produzir uma resposta a essa radiação que vai ser lida por um detector, processada por um computador, e aí vamos conseguir ver se aquele composto está puro, se ele está na quantidade correta, ou seja, se o nosso medicamento tem eficácia e a qualidade devida. Tudo bem? O que difere aqui nessa questão da radiação eletromagnética é que, diferente da física normal, como a física de Newton, né, quando a gente acelera o carro, progressivamente vai aumentando a velocidade, correto? Aqui não, aqui é um pacote quântico. Você precisa, 880, você precisa de uma energia para ocorrer a excitação de um elétron. E essa excitação de elétron é um fenômeno de absorção que depois vai gerar uma emissão, que é a luz. Essa luz que vai ser medida, e aí a gente vai identificar se é o composto, a quantificação desse composto e assim por diante. Parece bastante complexo, mas a gente vai explicar isso de uma forma melhor. Bom, então essa é a radiação eletromagnética. Ela tem vários comprimentos de ondas aqui demonstrados, está vendo? Vai desde a radiação gama até a radiação de radiofrequência que a gente ouve nos rádios. Mas o que é importante a gente saber aqui para o concurso da ESSEX? Né? O espectro do visível. O espectro do visível ele fica aqui, nessa região aqui de 10 elevado a menos 8 a menos 6, que compreende a 180 nanômetros, 500 nanômetros, nessa região que é avaliado o quê? Os fármacos, os medicamentos e os fármacos. Tá ok? E depois a gente vai comentar também da parte de infravermelho. Mas vamos focar no ultravioleta e no visível. Isso aqui é bastante a gente tem em mente isso aqui que é cobrado na prova. Aonde está, qual é a faixa, isso é bastante cobrado no concurso da ESSEX. Tá, mas qual é a relação que é cobrada em vários concursos? É essa relação de Planck, que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, que pode ser traduzido nessa fórmula aqui, que é constante de Planck, vezes a velocidade da luz sobre frequência. Tá, professor, o que a gente precisa saber disso aqui? Precisa saber que a energia é inversamente proporcional a quem? Ao comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energético ele é. Quanto maior o comprimento de onda, menos energético ele é. O que a gente pode dizer de energético?
Vamos lembrar lá do Sol. Né? O Sol ele provoca queimaduras, provoca calor também que a gente sente. Por que ele provoca isso? O Sol ele emite radiações eletromagnéticas em diversos espectros, em diversos comprimentos de onda, aqui representados. Mas a luz visível, né, é a que a gente consegue observar pelas cores, azul, vermelho, amarelo, que são emitidas por algum objeto. A radiação ultravioleta é que causa câncer. Por quê? Ela é tão energética que ela consegue quebrar ligações químicas. E aí produzir radicais oxidativos, e aí produzir modificações no DNA, e vai gerar um câncer, dependendo da frequência, da exposição daquele indivíduo. Correto? Se não ficar claro, vocês podem parar. Então, essa radiação ela também é importante, ela tem essa questão maléfica, né? Mas tem a parte boa, que você pode, com essa radiação, avaliar um composto, porque ele absorve essa radiação e vai produzir uma resposta, que é uma luz. Tá? Então, o ultravioleta é uma energia, é uma radiação de uma energia alta, suficiente para quebrar ligações químicas, para excitar elétrons, que pode causar danos à saúde, mas também na parte analítica, ela é bastante importante, que a gente consegue ter várias informações sobre aquele fármaco, sobre aquele medicamento. Tá? Bom, então, o que a gente tem que ter em mente? Essas faixas aqui. Raios gama a gente não é tão interessante para a luz dessa aula. A raio-x, a gente sabe muito bem as propriedades no diagnóstico, como é importante. Só para a gente ter uma ideia do comprimento de onda que ele situa. Mas o que a gente quer focar nessa aula é a absorção de ultravioleta no vácuo, que é essa região aqui, de 10 a 180, e absorção e emissão de fluorescência no UV, no ultravioleta, e no visível, que é essa região. Isso aqui cai muito em concurso, aqui tem que estar claro, tá? Que vai de 180 a 780, que compreende a radiação ultravioleta e o visível, que vai depender de cada composto que vai absorver nessa área. Eu vou falar um pouco depois do infravermelho, que aí é um comprimento de onda maior, menos energético, que só provoca o quê? Calor. Aquele sentimento de calor que o Sol provoca é a radiação infravermelha, tá? Vamos seguir. Então, o que eu falei anteriormente? Né? Só para explicar a teoria, que cai bastante em alguns concursos, que é o que eu vou explicar aqui novamente. Quando uma molécula, né, ela sofre uma interação com uma radiação eletromagnética, ela está no seu estado fundamental e ela vai absorver essa energia em forma de luz e vai para uns estágios excitados. Tá? Mas é o que eu falei anteriormente, que é a questão quântica. Você precisa de uma energia específica para aquilo ocorrer, tá? Para ela subir para esse estágio 2, 3, 4 né, da camada de valência. Quando ela faz isso, depois ela tem que voltar para o seu estado fundamental. E aí ela emite luz. Essa luz é percebida pelos detectores do equipamento, do ultravioleta, por exemplo, e nos dá um espectro. É isso. É simples. É só isso. Então a gente tem uma molécula, ela recebe radiação na luz, no comprimento de onda do ultravioleta e emite uma luz. Essa luz é percebida pelo detector e vai dar um perfil, tá? Vai dar um espectro ultravioleta que a gente vai conseguir ter informações sobre aquele fármaco específico. Tudo bem? Então, a espectroscopia, que é essa ciência que avalia os espectros produzidos por um analito após uma interação com uma radiação eletromagnética, ela pode ser dividida nesses 4 tipos: a espectroscopia de emissão atômica, que é usada em diagnóstico. Na de luminescência, quando uma molécula tem fluorescência ou fosforescência, ela pode ser percebida dessa forma. Aí envolve outros aspectos de orbitais, que não é o caso aqui. Pode ser de espalhamento, que é o caso do Raman, o turbidimetria, que é usado em controle de qualidade em algumas situações também. E aqui, por último, o que mais interessa, que é a absorção
atômica e a absorção molecular. A absorção molecular é exatamente a espectroscopia no ultravioleta. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios para deixar isso mais calmo, para deixar isso mais claro para vocês. Tá? Bom, novamente aqui, eu comentando dessa questão do estado fundamental e excitado, que precisa da radiação, que ela vai causar essa energia aqui, para então gerar uma emissão e aí produzir o espectro. Mas a gente tem que ter em mente que os orbitais de fronteira que são responsáveis por essa questão de fundamental e da excitação do fundamental para o excitado. Isso pode ser cobrado em concurso, quais são os orbitais que estão envolvidos. Tá? Ele está presente no livro do Gil, e dentre outras bibliografias que são recomendadas pelo concurso. E o que mais importa aqui é a questão, o conceito de cromóforos. Tá? Quais moléculas orgânicas, quais fármacos vão conseguir produzir um espectro adequado? Só aqueles que possuem o quê? Cromóforo. O que seria cromóforo? Cromóforos são unidades, são grupamentos químicos que conseguem absorver luz e emitir esse espectro, emitir essa luz, tá? Essa radiação eletromagnética que é percebida. E aqui a gente tem alguns exemplos. O índigo é o que temos na calça jeans. Essa substância está impregnada na calça jeans. Ela é o quê? Ela só é um grupo aromático, tá? Conjugado, como a gente mostra ali, átomos e outros, como carbonilas, que são o quê? Ligações duplas, na maioria das vezes conjugadas, que absorvem essa radiação eletromagnética e produzem, então, essa emissão. Então, todos os fármacos que conseguem ser percebidos pela radiação ultravioleta são aqueles que têm essas duplas conjugadas, conforme aqui conseguimos ver. Vocês conseguem ver essa questão das duplas conjugadas, o anel aromático, tá? Então, todos esses compostos, alguns deles são coloridos a olho nu, porque eles absorvem tanto em uma região do visível que a gente vê eles na cor amarelo, verde, azul, como é o caso do índico, né, que tem uma cor azulada, que é a calça jeans. Tudo bem? Então tá. Mas o que é o equipamento ultravioleta? Né? Quais são os constituintes básicos dele? São esses 4. Cai muito em concurso, que é a fonte de radiação, pode ser lâmpada de xenônio, deutério, tungstênio, alguns lasers podem fazer essa fonte, ou seja, é onde é produzida a radiação eletromagnética que vai inserir na amostra, que vai inferir na amostra. Tudo bem? Após vai haver o seletor do comprimento de onda, por quê? Como eu tinha dito, cada fármaco ele tem um comprimento de onda ideal para ele absorver aquela radiação, aquela energia. Como eu falei que era quantizado, cada fármaco tem um comprimento de onda ideal. Normalmente, em torno de 254. Tá? Em alguns concursos, esse comprimento de onda ele é chave, 254. É bom a gente ter isso em mente. São esses detalhes, né? Tá, tudo bem. Vocês têm alguma dúvida? Por favor, se tiverem, é só interromper um pouquinho. E os detectores, que podem ser tubos fotomultiplicadores, fotodiodo e fotocélulas. Aqui a gente tem uma representação esquemática, tá? A fonte da radiação eletromagnética, ela vai passar por esse seletor de comprimento de onda, porque a fonte ela vai produzir diversos comprimentos de onda. E aí esse seletor vai ser só aquele que você quer analisar. Por exemplo, paracetamol provavelmente deve ser o comprimento de 254. Então, vou selecionar o comprimento de onda 254 para que eu possa quantificá-lo. Tudo bem? E depois vai passar então pela amostra, né, numa cubeta, vai estar solubilizado o paracetamol ou qualquer outro fármaco, tá? Ou um medicamento em si. E vai ser detectado em seguida e processado por um computador, a gente vai conseguir ver o espectro do ultravioleta. Tá? É simples, basicamente é isso. E o que é cobrado são exatamente esses pontos. Qual é o tipo de fonte de radiação, qual é o tipo de detectores, esse tipo de detalhe. Tudo bem? Então, a absorção molecular é o espectro de absorção
caracterizado por essas bandas largas, devido aos vários níveis e subníveis energéticos dos orbitais moleculares. Então, eu falei daquela questão de orbitais. Por que não é um pico só, assim, fino? Porque cada molécula vai absorver em vários comprimentos de onda. O que a gente tem aqui é um máximo de absorção. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um máximo em torno aqui de 480 nanômetros. Tá? Então, são vários níveis energéticos aqui que vai produzir um máximo. A gente só precisa saber do máximo. Então, para esse composto aqui, o máximo é 480. A gente tem que setar o equipamento no comprimento de onda 480 para ele ter a melhor avaliação, a melhor quantificação. Tudo bem? Então é isso. E esse aqui é a resposta do equipamento. Esse tipo de gráfico, tá bom? Então as fontes de radiação, elas devem gerar um feixe de radiação que seja suficientemente potente para permitir fácil detecção e medida. Sua potência de saída deve ser estável por períodos razoáveis de tempo. Isso no passado foi um problema, porque as fontes elas tinham problemas de fluxo mesmo, assim, energético, até pela estação elétrica, que a gente sabe que no Brasil não é uma coisa estável, né? A gente tem picos e dava interferência, e a gente via pequenas variações. Mas hoje em dia isso é super controlado. Tá? E a mais importante de todas é DOD, de diodo. Tá? É a lâmpada de diodo, que ela vai compreender essa região aqui de 160 a 380 nanômetros, que a maioria dos fármacos ela absorve nessa região. Então ela consegue varrer de 180 a 380. A maioria dos fármacos está nessa região. A lâmpada de tungstênio ela é uma lâmpada que pega um pouco superior. Para fármacos é interessante? Mas mais para a química de corantes, que é a produção de cor mesmo. Então, é bom vocês ficarem cientes da lâmpada de deutério, tá bom? Então, a gente tem aqui a fonte de xenônio. Isso depende também do custo, né? As lâmpadas de deutério elas são mais baratas. De hidrogênio, o problema das lâmpadas de hidrogênio é que são mais exigem mais cuidados na utilização. As lâmpadas de tungstênio, a gente vê que ela tem um comprimento bastante largo, mas normalmente os espectros de ultravioleta e também as cromatografias líquidas de alta eficiência usam ambas lâmpadas, tanto a de diodo quanto a de tungstênio. Aí você varrendo vários comprimentos de onda para você fazer vários tipos de análise, que é os equipamentos mais modernos hoje. Vou falar isso mais para frente. Tá? Bom, os monocromadores geralmente possuem uma rede de difração para dispersar a radiação sem seus comprimentos de ondas constituintes. O que seria essa rede de difração? Vamos lembrar do prisma, lembra daquela capa do Pink Floyd? Não sei se vocês conhecem, mas a luz ela passa por um prisma e ela difrata. E é isso que os monocromadores fazem. Eles difratam em vários comprimentos de onda, tá, aquela energia, e selecionam aquele de interesse. 450, 600, 254. Tá? Gerando a rede, os comprimentos de ondas diferentes podem ser dirigidos para uma fenda de saída, direcionada então para o analito. Os instrumentos antigos empregavam prismas para esse propósito. Hoje não são mais prismas, mas os antigos eram. Hoje é uma rede de difração, que eu vou demonstrar aqui, com vários espelhos, como aqueles ali demonstrados. E aqui era como era antigamente, com um prisma. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu e a gente tem toda essa rede de difração que pode ser alinhada durante o experimento. Você consegue ter uma precisão, uma exatidão melhor na análise. Tá? Até aqui tudo bem? Recipiente. É aquelas cubetas, vocês lembram das aulas de análise farmacêutica, né? Aquelas cubetinhas ali que você vai solubilizar o fármaco ou o medicamento em si. Lembrando que o medicamento não pode ter outros constituintes que absorvam na mesma região do fármaco, tem que ter um solvente adequado. Tá? A gente vai comentar isso em detalhes. Mas quais são os exemplos? Plástico, quartzo e NCl cristalino. Isso cai muito em concurso. Tá? O plástico ele é interessante mais para o espectro do visível, acima de 380 nanômetros. Por quê? O plástico absorve no ultravioleta.
então vai interferir na análise. Tá? Isso tem que estar claro. Qual que é o melhor? O quartzo. O quartzo ele não absorve no ultravioleta. Tá? E o NaCl cristalino, ele já é um cristal. Esse cristal ele é bom para o infravermelho. A gente vai comentar na próxima aula que o infravermelho ele não é tão suscetível a essa questão. É outro tipo de radiação, é outro comprimento de onda que a gente vai discutir. Mas o que tem que ficar claro aqui, quartzo, normalmente é o que cai em concurso. Tá? E os detectores convertem a quantidade referente à intensidade de luz em sinais elétricos. É aquilo que eu falei. Vão traduzir o experimento, vão traduzir aquele sinal emitido, aquele espectro, num gráfico que a gente possa interagir com ele e saber quais as propriedades daquele fármaco, daquele medicamento. Tá? Eles podem ser de vários tipos, fotônicos monocanais, células fotovoltaicas, fototubos, fotomultiplicadores, fotodiodos, que eu comentei, arranjo de fotodiodo, que é o PDA. Esse aqui é o que usa aquelas lâmpadas de uma forma mais moderna. É o mais caro também. Hoje em dia, os mais novos usam esses arranjos de fotodiodo, que usam todas aquelas lâmpadas que eu comentei anteriormente, de uma forma bem racional e de uma forma mais custosa também. Tá? Então, é bom vocês terem em mente esses três últimos: fotomultiplicadores, fotodiodo e arranjos de fotodiodos. Tá? Isso pode cair também. Aqui tem a faixa de comprimento de onda desses detectores, fotomultiplicadoras, que vai a 150 mil, ou seja, eles preenchem todos os comprimentos que para fármacos são interessantes. Tá? Mas é interessante, uma experiência própria, assim, é interessante ter um de fotodiodo, um de arranjo, dependendo da análise. Tá? Alguma análise que você tem um comprimento de onda bem definido, às vezes um equipamento mais simples é o adequado. Tem que ver custo-benefício mesmo, qual né, para a sua empresa, para o seu controle de qualidade é necessário. Então tem que ser muito racional. Às vezes você tem uma máquina lá que consegue analisar, sei lá, a célula dentro do organismo superior, mas não é o caso. A gente precisa só analisar o determinado fármaco e quantificá-lo. É só isso que a gente precisa. Tá? Exemplo de espectrofotômetro manual de feixe duplo para medidas de absorção na região do ultravioleta, visível. Esse é o esquema mais clássico. Outros, mais modernos, têm algumas diferenças. Mas como é que é o feixe da luz? Primeiro sai das lâmpadas, aquelas que eu falei, tá? Elas vão passar nesse espelho e vai ser selecionado por esse outro espelho aqui, de referência, onde vai ter distribuída aqui a referência, né, uma amostra de referência, e a amostra que você quer analisar. Você vai comparar a amostra que você quer analisar com a referência. Como? Por esses feixes de luz. A fonte é a mesma, mas com um espelho a gente consegue direcionar para a referência e para a amostra. E depois vai chegar, então, numa fotomultiplicadora, naqueles detectores que eu comentei anteriormente. Então, na verdade, eles comparam entre a referência e a amostra. Os mais modernos, hoje, já fazem isso automaticamente. Mas os anteriores faziam um de cada vez. Você primeiro fazia a análise da referência, aí coloca uma amostra. Aí quando você tinha que fazer uma segunda amostra, de novo, tem que botar a referência e a amostra. Hoje isso é uma forma mais dinâmica. Tá? Esse é um tipo de equipamento mais novo. Aqui a gente consegue ver os diversos comprimentos de onda que absorve um determinado composto. Tá? Lembrando aqui dessa faixa, aqui, que é o ideal, que compreende entre 160 e 780. E por que tem toda essa faixa? É o que eu comentei antes. Tem vários estados vibracionais, rotacionais que envolvem os medicamentos. Lembrando que eles são ligações químicas, que elas rodam, elas conseguem fazer rotações no seu eixo e assim por diante. Isso vai envolver vários tipos de absorção, que a gente tem esse espectro aqui bem bonito aqui. Tá? Bom, outra coisa que cai muito em concurso é os tipos de transição. Tá? Por que dá aqueles valores? 200, 160, 420? Porque depende aqui da transição que faz cada molécula.
porque ela vai ter que ter esses tipos de orbitais. Orbitais S, clássico em ligações simples, lembram? Singleto, bom. Lembrar lá de química orgânica, as ligações simples aqui, elas podem fazer essa transição S para S estrela. Composto heteroátomos, N para S estrela. E compostos com ligações duplas, orbitais P que vão fazer esse tipo de transição, P estrela. E, por fim, essa transição aqui é uma das mais importantes, que ela que mais aparece, que envolve esse comprimento de onda aqui, 250 a 600, que é normalmente o que a gente usa para quantificar os fármacos, que é produzido por carbonilas, iminas, esses tipos de grupos funcionais que estão presentes nos compostos. Isso aqui é importante a gente ver com detalhes, né, esses tipos de absorção que podem ser cobrados, de transição, perdão, que podem ser cobrados no concurso. Então, aqui um exemplo é os carotenoides, né, que absorvem na região do visível. Os carotenoides eles têm bastante ligações duplas, então esse tipo de transição aqui, eles são bastante recorrentes. Tá? Por isso que eles têm esses aspectos coloridos, né, laranja da cenoura e assim por diante. Aqui a gente tem o efavirenz, né, que é um antirretroviral. Aqui a análise do perfil dele. Se olharmos aqui, ele vai ter esses 3 picos. Tá? Esse primeiro pico aqui, ó, dessa transição N, S orbital singleto estrela. Aqui tem a transição de 247 pi estrela, que eu falei, de ligações duplas. Ele tem várias ligações duplas aqui que podem ser excitadas, né, nessa transição pi estrela, né, as ligações aqui aromáticas, a carbonila. E no final, a ligação N pi estrela. Quem faz essa ligação N pi estrela? Carbonila, por exemplo, heteroátomos, tá? Então, demonstrando aí por que o efavirenz tem esse tipo de perfil aqui. E esse tipo de perfil de absorção, a gente consegue fazer uma identificação desse derivado, que se compararmos com outros derivados, eles podem não ter esse tipo de transições aqui. E, no caso do efavirenz, a gente consegue definir cada uma delas. Tudo bem? Bom. Tá, quais são os fenômenos de absorção? Isso caiu, se não me engano, no ano passado, na prova da SX do ano passado. Bom, eu já falei anteriormente que precisa ter um cromóforo, um átomo, um grupo de átomos que conseguem absorver essa energia eletromagnética. Tá? O que é um oxocromo? É um composto ou um grupo, um átomo, né, um grupo de átomos presente naquele derivado que vai ajudar ele a ter essa absorção. Então, ele auxilia, oxocromo, ele auxilia essa propriedade cromófora dele. Então, alguns compostos como heteroátomos, por exemplo, carbonilas, ligações duplas, conjugações que possam vir a ter a molécula, que auxilia para que ele tenha um efeito cromóforo. Então, ele não tinha, mas na hora que a gente adicionou esses compostos, esses grupos, ele começa a ter. Então, oxocrômico. O que é um deslocamento batocrômico? É um deslocamento para maiores comprimentos de onda. Tá? Quando isso ocorre? Conjugação, por exemplo. Dependendo do meio, o pH que você usa, o tampão que você usa para fazer análise. Lembrando que os fármacos são o quê? Ácidos e bases fracas. Dependendo do pH, eles podem estar ionizados ou não ionizados. Isso vai influenciar no desvio, no deslocamento batocrômico, que é o quê? Para o maior comprimento de onda. Em vários casos, a gente consegue ver por exemplo, uma solução de algum fármaco que você muda o pH e ela começa a apresentar cor. Vocês já viram isso em algum momento? É exatamente esse deslocamento batocrômico, que desloca o equilíbrio ali para as espécies não ionizadas e ionizadas, e aí começa a ter essa absorção no visível. Então, a gente começa a ver uma cor ali sendo produzida. E, de forma contrária, o deslocamento ipsocrômico é um efeito que causa, e é aquele composto que absorvia num determinado comprimento de onda, ele começa a absorver num menor. Ou ele era visível, ele tinha uma cor, e aí uma modificação de pH, uma modificação na estrutural, pode deslocar para um comprimento menor.
E eu acho que a questão da prova caiu esse efeito hipercrômico, né, que é o aumento dessa intensidade de absorção. Tá? Enquanto que o hipocrômico é a diminuição. Vamos seguir? Bom, o que rege a ultravioleta na parte de quantificação é essa lei aqui de Lambert-Beer. Aparece muito em concurso também. Tá? Primeiro, a gente tem que ter em mente, né, que a transmitância é a intensidade de luz transmitida sobre a intensidade de luz incidente, que vai produzir um espectro, vai produzir um sinal, que é multiplicado por 100 vai ter esse valor que vamos obter do nosso analito. Tá? E para quantificar, para ter a concentração, a gente tem essa relação aqui, que é a absorvância. É o log dessa intensidade, que pode ser respondida pela absorvidade molar. Isso depende do material em si, do fármaco, do paracetamol, do efavirenz, dentre outros. Tá? E depende também da concentração. Essa é a importância dessa lei, porque você vai ter, dependendo da concentração, quanto maior a concentração do fármaco, maior a absorvância. Então você vai conseguir fazer uma curva, e essa curva vai dizer a concentração que você tem daquele medicamento, naquela forma farmacêutica. Tá? E por fim, o comprimento da célula, que é a cubeta. Aquela cubeta, se ela tiver 1 centímetro, a distância de luz, né, o comprimento da luz ali naquela análise vai ser maior ou menor. Então você tem que ajustar isso no equipamento para você ter uma quantificação fidedigna. Tá? Então, a lei de Lambert-Beer, a transmitância vai apresentar esse tipo de gráfico, e quando a gente faz o log dela, a gente consegue então ter esse gráfico aí diretamente proporcional entre concentração do medicamento, do fármaco, e a absorvância. Tá? Mas quais são as limitações? Tem a limitação química, depende da molécula em si, se ela tem cromóforo ou não tem cromóforo. Tem a limitação instrumental, dependendo do equipamento, a gente não consegue ver comprimento de onda mais alto ou mais baixo. Tudo bem? Tem a questão da calibração. Um equipamento tem que estar sempre calibrado pela Anvisa, senão a gente não pode fazer uma análise. Tá? Tem que ter, essas calibrações têm que estar em dia. E o equipamento descalibrado ele vai prejudicar toda a análise. A gente vai falar um pouco de Anvisa futuramente. A pureza. Amostras impuras ou combinação de medicamentos, se lembrarmos de alguns fármacos, são combinados. Eles vão ter essa mistura. E aí é inviável a quantificação, porque a gente não sabe quais dos dois medicamentos a gente está absorvendo. Eles podem absorver no mesmo comprimento de onda. E aí prejudicar toda a nossa análise. O espalhamento de luz, ou seja, tem que estar bem solúvel, tá? O nosso composto tem que estar bem solúvel na amostra. Por quê? Porque partículas podem prejudicar, podem interferir nesse feixe, nesse caminho óptico do equipamento. Tem a questão da fluorescência e fosforescência, que compostos que têm essa propriedade, fosforescência e fluorescência, pode interferir também na absorção. Tá? Mudanças do índice de refração, lembrando que toda substância que você coloca num meio, num soluto, que você vai colocar num solvente como a água, por exemplo, vai mudar aquela refração. E isso vai interferir na análise. Se for um medicamento que interfere muito no índice de refração, ele vai responder de uma maneira e o outro de outra forma. Ou seja, você precisa de padronizar. Você vai fazer sempre em metanol, sempre em água, sempre em tampão, aquele determinado análise. Isso tem que estar num POP, né, bastante definido. Tá bom? Alterações no equilíbrio químico, ou seja, pH, como eu falei, tampão, isso vai influenciar na análise. Uma radiação não monocromática, pode ser uma radiação que produza vários, não seja tão seletiva e pode prejudicar a análise. A dispersão da luz, aí a questão do equipamento também. E a presença de metais. Lembrando que metais, eles absorvem por si só. Lembrando as aulas de química analítica, de cobre, várias cores. Então, os metais absorvem vários comprimentos de onda. Tanto que tem até uma técnica que é a absorção atômica, que faz essa análise de metais, tá? Que a gente vai comentar nas próximas aulas, que isso é pré-requisito da Anvisa hoje em dia.
ver quantos metais pesados tem numa determinada amostra, num determinado medicamento, que vai impactar no controle de qualidade de determinado medicamento. Tá? Então, a presença de metais aqui, na hora que a gente vai tentar quantificar, identificar um fármaco, é prejudicial. Então, aqui a gente tem o equipamento, tá? Focar aqui nessas regiões aqui que são importantes. Por que eu botei 200 aqui? Porque 160 normalmente é a absorção de quem? Do solvente. Solvente como água absorve 190, metanol, vou comentar. Então, normalmente você escolhe ali acima de 200, 254, aquele valor que eu chamei em detalhe para vocês. Tá, aqui tem a questão da absorvância de novo, mas aqui, ó, que eu falei que tem a referência, ó, e a amostra. É isso. O equipamento está aqui, você vai colocar uma cubeta ou uma no referência, outra amostra. Aqui vai estar o branco e aqui vai estar a nossa amostra. Então, a gente só precisa trocar a da amostra. O branco vai ficar sempre ali. A gente vai trocando a amostra, vai analisando uma amostra em seguida, para ter uma curva de calibração, para identificar o teor ali do nosso medicamento. Bom, vamos fazer uma questão aqui. Análise as afirmativas abaixo, sobre as determinações analíticas quantitativas com base na espectrometria por absorção molecular. Essa questão não está. Eu vou discutir, por isso que eu quis fazer essa aqui. Acho que eu deixei na apostila, se não der tempo da gente discutir, a gente pode discutir nos intervalos ou mandar um e-mail que a gente discute, tá? Então, questão 1, afirmativa 1. O método utilizado para a determinação quantitativa da concentração de uma substância através da absorção da radiação é baseado na lei Beer-Lambert. Né? Aqui só está invertido o nome dos autores. Tá? Lambert-Beer. Em português fica mais Lambert-Beer, né? Pelo menos eu vi em várias literaturas no Brasil. Mas em outros países eu acho que o Beer era menos importante que o Lambert. Bom, não cabe que a gente decidir, mas é a mesma lei. Tá? Então, sim, correto. A lei de Beer é limitada a soluções diluídas, porque considera que há interações dos centros absorventes com outras espécies presentes nessas soluções. Ela é limitada? Esses termos em concurso é bem limitada, ou apenas, é uma coisa assim que a gente começa a ficar de olho. Vamos seguir. A lei de Beer se aplica a soluções concentradas porque a interação entre as moléculas não afeta a distribuição de cargas na espécie absorvente, o que alteraria o coeficiente de absorção molar. De novo, se aplica a soluções concentradas. É só concentradas? Lembra que a gente falou que varia, que a gente consegue ver várias concentrações? Pelo contrário, soluções muito concentradas a gente não consegue ver a diferença. Que o caminho óptico vai ficar todo interrompido, a gente não vai ver nenhuma diferença. Por fim, desvios químicos da lei de Beer ocorrem quando o analito se dissocia, se associa ou reage com um solvente, gerando um produto cujo espectro de absorção é diferente do analito. Aqui sim, a gente tem que ficar de olho nos tipos de solvente, para que não ocorra uma reação ali. Se ocorrer uma reação, é outro produto. Então, se no nosso analito, lá, o nosso paracetamol, está reagindo com solvente, está reagindo com o recipiente, virou outra coisa, não é mais o paracetamol. E aí a gente tem um problema aqui de formulação, a gente tem um problema de análise, pode ser um solvente inadequado para fazer aquele tipo de análise, e aí a gente tem um problema ali no nosso POP, tá? Então, aqui está a resposta. Ficou claro? Querem questionar alguma das outras afirmativas? Não. Questão do solvente, né? Então, normalmente usa-se o quê? Água. Um solvente que a gente tem disponível, barato, mas ele absorve ali em 191, por exemplo. Tá? A cetronitila é o melhor porque ele absorve no comprimento de onda mais baixo. Normalmente a gente usa 2,54, então a gente quer um solvente que não absorva no comprimento de onda do fármaco, por exemplo. Tá? Aí aqui a gente vai subindo os comprimentos de onda. Por exemplo, o tetracloreto de carbono, ele já absorve em 2,57. 2,57 é onde a maioria dos fármacos absorvem. Sobretudo os que têm anel aromáticos, que são boa parte dos fármacos hoje disponíveis. Né? Então, o tetracloreto de carbono não é adequado.
Tá? Isso cai muito em concurso. Saber qual o tipo de solvente mais adequado para uma análise de espectroscopia no ultravioleta. Tudo bem? Bom, quais são as aplicações? É um robusto método para quantificação de fármacos, também a determinação de pKa. O pKa de um fármaco é definido dessa forma. Você varia vários pHs. E o que é o pKa do fármaco? É aquele momento ali que o fármaco vai estar 50% não ionizado e 50% ionizado. Então você varia o pH, vai quantificando por espectroscopia no infravermelho, e aí você vai ver aquele ponto ali de interseção. Tá? É assim que é analisado o pKa. Uma forma mais acadêmica, né? Tanto interessante para controle de qualidade, mas só para ficar claro para vocês. Determinação de coeficiente de partição, que é importante a gente saber o coeficiente de partição para até a questão de absorção daquele determinado composto. É usado para determinar a liberação de fármacos, de formulações com o tempo. Teste de solução. A maioria do teste de solução usa espectroscopia no ultravioleta. Solução que é importante no registro de medicamento, no teste de bioequivalência, de equivalência farmacêutica, perdão. Tá? Então, esse teste normalmente usa espectroscopia no ultravioleta. Às vezes HPLC também, né, que a HPLC hoje é disseminado, mas o ultravioleta é mais simples, é mais rápido, gasta menos solventes. É uma técnica que, usada racionalmente, ela pode ser muito bem empregada. Pode ser determinado para monitorar regiões cinéticas de degradação de fármacos, isso aqui é importante. Hoje a gente tem pela Anvisa, né, que cai bastante em concurso, a questão do estudo de degradação, e a gente consegue ver, né, tem uma ideia ali do que tipo de degradação está ocorrendo. Lembrando que todo medicamento tem uma estabilidade, né, às vezes 2 anos, 1 ano, isso depende do quê? Do estudo de degradação. A gente vai fazer lá um estudo acelerado, lembra disso? Acelerado, em longa duração, e aí a gente vai acompanhar, né, a dissolução do medicamento e vai ver. Em 1 ano, tudo bem, temos mais de 95% do medicamento ali na forma farmacêutica. Se cair, a gente vai ter que diminuir o prazo de validade do medicamento. Tá? Isso aqui é super importante no registro de um medicamento novo, na questão da estabilidade do mesmo, para ver a forma farmacêutica, o pessoal do desenvolvimento galênico lá, na hora que desenvolve uma fórmula farmacêutica, tem que estar em mente a questão do estudo de degradação. Seguindo aqui. E checado para identidade de fármaco. É aquele exemplo que eu comentei do efavirenz, que ele tem aquelas 3 bandas características. Você pode ver a aplicação da espectrometria no ultravioleta quando tem determinadas bandas, por exemplo. O efavirenz, ele tinha em torno de 190 a primeira banda, mais intensa, 254 e 360. Ele sempre vai responder dessa forma, independente do equipamento, independente de quem está analisando. Ele vai responder dessa forma. O que difere é o quê? O solvente que você utiliza, e assim por diante. Então, na parte de identificação, no controle de qualidade de medicamentos, você pode usar ultravioleta. Ele é o mais indicado? Não. A gente vai ver que é o infravermelho na próxima aula, mas ele pode ser usado, pode ser validado, pode estar num POP e você utilizar normalmente na sua indústria, na sua pequena indústria ou trabalhando numa multinacional, por exemplo. Então aqui a gente tem esse medicamento, que é uma combinação de isoniazida e rifampicida. A gente consegue ver que é uma mistura, né? Uma mistura binária, que é esse espectro aqui da mistura. Então só ressaltando para vocês que no caso de uma mistura, o que a gente vai ter é uma soma das absorções dos dois. Então é ideal para identificação? Não. É para quantificação, no caso de mistura? Não. Por quê? Por esse tipo de fenômeno. Essa aqui é a absorção do ácido salicílico, por exemplo, e da cafeína. Tá? O que temos é o quê? A junção dos dois. No caso da isoniazida e rifampicina. A gente não tem eles de forma isolada. A gente só consegue isolar conforme a gente está aqui. A cafeína está isoladinha aqui, a gente tem o máximo de absorção e o ácido salicílico também. Agora, no caso da isoniazida e da rifampicina, como é combinado, a gente tem aqui uma mistura. Então, a gente sabe que, teoricamente, a isoniazida ia absorver numa faixa,
a rifampicina em outra, mas o que a gente observa é isso aqui. Pode ser usado? Pode. Por quê? A gente sabe que o padrão é esse. Né? O padrão de ultravioleta da combinação é essa. Mas eu posso dizer exatamente qual que é a banda de cada um? Não. Então isso tem que ser... Ficou claro? Talvez eu tenha mais confundido que deixado claro a situação. A combinação de dois medicamentos vai gerar um espectro dessa união. A gente não vai conseguir dissociar um ou outro, como a gente está aqui com a cafeína e o ácido salicílico. Né? Então, normalmente usa o quê? Substâncias puras ou formas farmacêuticas que só o fármaco absorve no comprimento de onda. Ficou claro? Ficou mais claro assim? Espero não ter confundido mais nessa avaliação. Tá, mas como é que é feita a análise propriamente dita? Tá, vamos chegar aqui na prática da coisa. Primeiramente, né, você tem que ajustar a transmitância do aparelho, vai pegar as duas cubetas, uma com a referência e uma com a sua solução, um diluente, sem o analito, tá? Sem o paracetamol, sem o favirense, sem a nimesulida, só o diluente. Vai ajustar, então, a transmitância, vai depois ajustar o zero. Por quê? Se não tem o analito, ele não absorve, ele é o diluente. Então, você só vai ajustar o equipamento vai estar zerado. Tá? Lembram disso da aula, né? Depois vai varrer a solução. Para quê? Para você saber o melhor comprimento de onda. Você vai ver, lá, a nimesulida, o melhor comprimento de onda é 300. É o 300 que eu vou selecionar para fazer minha análise. Tá? Com o comprimento de onda escolhido, fazem a medida de transmitância em série dos padrões da substância. Que aí é a curva de calibração. Você vai pegar lá uma concentração de 10 miligramas por litro, vai subindo, vai fazer uma curva, ela vai ter aquela proporcionalidade, e na hora que você vier com uma outra amostra, você vai ter uma absorvância. E aí é só fazer uma regra de 3, tá? E você vai saber o valor encontrado naquele analito. Então, calculando a absorvância, construindo um gráfico, você virá de base para a análise da amostra desconhecida. Bom, nem sempre é possível a leitura da amostra por várias razões. A amostra pode conter mais de um cromóforo, que é o caso. Né? Quando a gente tem mais de um cromóforo, eles podem interagir um com o outro e não ter uma banda definida. Novamente, questões de pH, isso cai muito. Né? A variação de pH varia a questão da absorção, comprimento de onda. Tá? A amostra pode estar diluída em demasia e fora da faixa ótima de leitura. Isso a gente tem que trabalhar numa faixa definida. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo uma metodologia, por exemplo, o paracetamol, um comprimido de paracetamol 500 miligramas, né, acho que é o que mais temos aí nas farmácias. Quando a gente vai analisar, a gente tem que botar numa concentração adequada para o equipamento. Nem muito alta, onde a concentração vai ser tamanha que a gente não vai conseguir ver a interferência da luz, ou nem muito baixa, enquanto ele não vai nem conseguir detectar, nem vai produzir um sinal que seja detectado no equipamento. Tá? Então a gente tem que trabalhar a parte do desenvolvimento de metodologia da empresa que costuma fazer esse tipo de análise. Bom, é isso.